Olá, acomodada aqui nesse lugar maravilhoso e vou continuar a leitura do livro Vozes do Campo de Giza Alexandre. Hoje, a concepção de gênero e papéis sociais. Discutir a emancipação de mulheres por meio do trabalho não é algo que possa ser entendido somente no que se refere às questões econômicas. As mulheres, na maioria dos países, não são impedidas de receber herança, pensão, ter conta bancária, dentre outros investimentos. Entretanto, o poder de buscar emancipação financeira é limitado aos fatores sociológicos e culturais que requerem um estudo mais aprofundado. Para pensar a divisão sexual do trabalho, é preciso assumir que o gênero está relacionado ao sexo, ou seja, assumir que o gênero seja uma classificação social imposta sobre um corpo sexuado, de modo a apontar papéis socialmente aceitos como adequados aos homens e às mulheres. Papéis estes que são tratados como naturais, tão somente pela designação de gênero, deixando de lado a subjetividade, as vontades, os gostos, as preferências ou a aptidão do sujeito. Entretanto, mais que ser algo relacionado a homens e mulheres, a palavra gênero remete à mulher porque, quando não se trata de divisão ou de problemas sociais da mulher, dificilmente encontraremos a palavra gênero. É como se, ao falar de homens, falássemos de todos os humanos, falássemos de uma espécie completamente igualitária. E ao tratar problemas sociais relacionados a mulheres, logo se trata de uma questão de gênero. Não vamos nos aprofundar em estudos para definir o conceito de gênero, não neste texto, a partir da definição rapidamente discutida. No parágrafo anterior, é possível compreender que a mulher, desde os primórdios da sociedade patriarcal, foi considerada alguém que não está apta a cuidar de si ou seus bens, como se o fato de ter nascido e ter sido classificada como mulher automaticamente a designasse a cuidar da casa, da família e do marido. Dessa forma, o homem, sem se preocupar com suas roupas e com o preparo de seus alimentos, estaria livre para cumprir o papel designado ao seu gênero, ou seja, seu papel social de promover o sustento da família ou ainda administrar os bens da mulher. Entretanto, compreender o gênero como construção social leva a uma discussão mais ampla, para que não se cometa o erro de percebê-lo apenas na distinção de papéis e se ocupar na sociedade. É preciso considerar todos os outros aspectos inerentes ao ser humano, para não pensar nas relações de gênero, apenas como a relação dominador vezes dominado. Pensar na distinção causada pelos papéis sociais relacionados ao gênero leva a outra reflexão, para além da vida familiar, pois essa hierarquia, seja ela mais explícita em alguns ambientes ou de forma mais sutil em outras, aparece em todos os ambientes da vida pública. A incorporação da categoria gênero na historiografia se tornou um marco, pois permitiu discutir e entender que as relações de poder é que justificaram a desigualdade entre homens e mulheres, como oriundos das relações de dominação e subordinação. Dito isto, reitero que a divisão do trabalho está diretamente ligada à ideia do papel social adequado ao gênero. A divisão do trabalho entre homem e mulher no meio rural. Ao analisar a divisão do trabalho no campo, nos deparamos com uma série de questões ligadas ao gênero, como se ser mulher significasse diretamente estar limitada para alguns trabalhos, considerando que se trata de um trabalho cansativo,
que depende da força física e do manejo de instrumentos pesados para a execução. Inclui-se a possibilidade de a mulher executá-lo, atribuindo a ela serviços domésticos, o que não gera renda e cria um espaço de não resistência, além de impedir vínculo com discussões políticas, acostumando-se a cumprir tarefas repetitivas. O trabalho na casa passa a ser uma extensão da gravidez. Após ter os filhos, a mulher continua exercendo o dever de cuidadora, ou seja, um trabalho que consiste na realização de tarefas somente no mundo privado da família, para exercê-lo de forma natural. É comum nas famílias rurais, assim como nas urbanas, que, por inúmeras questões, as mulheres trabalhem fora de casa, seja por necessidade financeira ou por vontade de se consolidar em uma carreira. A mulher do campo não é mais vista somente como dona de casa. Ocorre que, independentemente de a mulher trabalhar fora ou não, a responsabilidade das tarefas da casa é dela. Esse aqui é o problema, né? Assume fora e dentro. Vou repetir. Ocorre que, independentemente da mulher trabalhar fora ou não, a responsabilidade das tarefas de casa é dela. Todavia, cabe salientar que trabalhar dentro e fora de casa tende a não ser considerado jornada dupla, tendo em vista não se tratar de um trabalho em si, mas a execução das tarefas consideradas naturais para ela, inerentes ao gênero. A naturalização do trabalho doméstico, como trabalho feminino nas famílias rurais, distancia a ideia de que a submissão da mulher possa ser encarado como forma de dominação, pois se atribuiu a ela uma importância dentro de casa, que não encontraria em outro lugar. Essa importância se dá pelo fato de que esta mulher exerce no lar aquilo que socialmente só ela está apta a exercer. O homem provê o sustento. Entretanto, ela administra o que ele constrói. É ela quem controla os gastos, quem educa os filhos, quem cuida para o bom funcionamento do lar e, para tanto, destina todos os recursos para atingir seus determinados fins. Se na maioria das vezes acontecesse assim mesmo, né? Até seria bom, né? Mas hoje em dia os homens não estão provendo o sustento, né? A mulher está ajudando no sustento, não é mesmo? Ainda fica com todo o trabalho, né? Complicado, né? Extensão do gênero. Continuando, a sociedade brasileira foi se constituindo no sistema de patriarcado, em que o homem gera renda e a mulher cuida para que o homem e a família estejam bem. Fundamentou-se a importância da mulher na moral cristã, e a família era sempre o centro das pregações e da concepção de moral. Era impossível imaginar família sem o trabalho da mulher dentro de casa. Assim como a economia na época do colonialismo era predominantemente agrícola. As famílias também, em grande parte, camponesas, prezavam para se resguardar das mudanças que ocorriam nas cidades, tendo em vista que o local de trabalho da mulher era o lar, ou seja, o mesmo local de descanso dos homens. Talvez não seja exagero dizer que a mulher que exercia as atividades do lar com destreza e proporcionava bem-estar ao marido podia se vangloriar de ter conquistado sucesso profissional e elevado sua família ao padrão de família de bem, ou lar cristão, que era o mesmo que ter alcançado status sociais. A esposa, a boa dona de casa, sabe perfeitamente quais os gostos do marido, seus pratos preferidos e a maneira pela qual os quer arranjados. Ela sabe tudo. O lugar que o marido mais gosta de estar,
a cadeira escolhida, o descanso para os pés. Quando o marido lê, não o interrompe, nem deixa perturbá-lo sem motivo. Mas se ele lhe fala do que a leitura sugere, a esposa mostra-se interessada ou procura interessar-se pelo assunto, porque em tudo quer ser agradável ao marido. E isso lhe agrada sem dúvida. Tudo isso são pequeninos nadas, pois esses pequeninos nadas é que têm a maior importância na vida. Gente, isso é uma definição, né, de um escritor, Morte Maluf, 1988, no seu livro. Ele está falando isso, que a esposa, né, a boa dona de casa, sabe perfeitamente quais os gostos do marido. Eu lembro de ver minha mãe arrumando o banho para o meu pai, colocava lá todos os dias a roupa, a toalha, quando ele chegasse do serviço. Era assim. Hoje em dia já não é assim mais não, né? As mulheres já assumiram outros papéis. Este pequeno trecho retrata exatamente qual era a moral dos anos 1920, que, de tanto se repetir no sermão da igreja, de mãe para a filha e aparecer nas rodas de conversas, foi se transformando para além da normalidade, mas tendo como vantajoso o motivo de orgulho ser a melhor dona de casa, a mulher mais submissa com o marido mais satisfeito. O que não se pode ignorar é o fato de que nem todas as famílias podiam ter o privilégio de ter uma mulher cuidando exclusivamente do bem-estar de todos. A maior parte das famílias dependia e ainda depende da produção para gerar renda, sem a ajuda de outros trabalhadores. No caso da agricultura familiar, por exemplo, é comum que, além do trabalho doméstico, a mulher exerça outra atividade no campo. Mesmo quando o marido é funcionário e assalariado em uma fazenda, existem atividades que são permitidas às mulheres. Em geral, atividades consideradas leves e de menor importância. Assim, as tarefas executadas pela mulher passam a ser consideradas como ajuda e não trabalho, digno de remuneração igualitária, ou passível de garantir voz nos processos decisórios. Embora as atividades que se realizam no roçado sejam consideradas trabalho por oposição, as atividades próprias da casa, dentro das atividades agrícolas, há algumas tarefas que são especificamente femininas, tais como a semeadura ou a limpeza da horta, tarefas estas que, se realizadas pelas mulheres, perdem o caráter de trabalho e passam a ser denominadas de ajuda. Essa diferenciação no trabalho é uma tentativa de legitimar a segregação e a inferiorização da mulher, levando a crer que ela sozinha é incapaz de realizar todo o processo de produção. Além disso, serve como base para afirmar que, por realizar uma tarefa de esforço bem inferior, não se desgasta tanto quanto o homem e não interfere na realização das tarefas domésticas, que seria sua obrigação.